Bom, galerinha, então a gente já tinha visto, né, que existe uma tag para quebrar a linha, que é a nossa tag BR, né, de break, né, para ela vai basicamente a hora que a gente chama ela, ela pula uma linha. A gente não precisa abrir nem fechar. Ela tem meio que uma irmã, diria assim. Vamos ver mais sobre essa tag. É uma tag que a gente vai chamar de WBR, galera. Interessante, né? Ela também é uma tag de elemento vazio, ou seja, ela não fecha, a gente só abre, porque não precisamos marcar, né? Tipo, nada. Ela só vai indicar para o navegador que tem que ser executado uma coisa. Então, ó, por exemplo, quebra uma linha, tá? Só algo nesse estilo. Então, eu separei um textinho aqui, né? Vou colar aqui. Esse textinho, galera, a gente sabe que ele vai ser escrito numa linha só, né? Porque a gente não pôs um BR aqui depois desse ponto aqui, né? Se a gente quisesse que quebrasse uma linha, a gente teria que ter posto um BR aqui. Então, por mais que eu dei um Enter para vir para baixo, para a gente ver melhor, isso aqui vai virar uma linha só lá no navegador, tá? Então, a gente está vindo aqui, ó, uma linha só. Se vocês perceberem, eu tenho uma palavra bem grande aqui, né? JavaScript mais Python mais Java mais C Sharp. Isso tudo eu quis fazer virar uma palavra só, tá? Existem casos, galera, que você vai ter talvez palavras muito grandes. E essas palavras muito grandes, se elas acabarem estourando o tamanho da tela, né? Como que eu quero dizer com isso? Quando, olha, por exemplo, se o tamanho da tela da pessoa não for muito grande, ele vai parar para, ele quebra o texto para baixo, tá vendo? Então, ó, o texto vai se ajustando, aparecendo ali de acordo com o tamanho da tela. Pode ser que em alguns navegadores o navegador quebre o texto no lugar errado. Então, às vezes, eu não queria que quebrasse, por exemplo, aqui no Java. Aí ele vai quebrar, tipo, deixar esse JavaScript mais Python aqui em cima e o mais Java mais C Sharp aqui embaixo, entendeu? Então, ele vai fazer a quebra errada, entendeu? No lugar errado. Não é o caso do Google Chrome, tá? Então, se a gente ver, ele mantém ele joga a palavra para baixo, né? Se ele não quebra ela, mas pode ser que aconteça, tá? Então, você pode falar, se você quiser dar, tipo, dicas, né, para o navegador, aonde ele deve quebrar quando a palavra é muito grande, tá? Então, quando precisar quebrar, fazer essa quebra, né, da palavra, por ela ser muito grande, você pode especificar um lugar que deve ser quebrado. Por exemplo, eu quero que seja quebrado aqui antes do mais, ó, do Python. Então, eu vou pôr a tag WBR aqui, ó. O que significa esse WBR? Significa Word Break Opportunity, tá? Opportunity. Opa, opportunity. Aí, assim, tá? Então, nada mais é do que uma quebra da palavra quando tiver oportunidade, tá? Então, ele vai quebrar essa palavra gigantesca, né? Porque você deve falar, nossa, mas não é uma palavra só, JavaScript é uma palavra, Python é outra, mas tá tudo junto, ó, não dei espaço, eu não dei um espaço assim, ó. Então, como eu não dei um espaço, isso tudo é como se fosse uma palavra só, tá? Então, é, olha que gigante que ficou, né? Então, quando eu ponho esse WBR aqui no meio, né, eu estou falando aqui para o navegador, olha, navegador, quando não tiver condição, quando a tela for pequena e você precisar quebrar, quebra aqui, ó, tá? Quebra depois do Python e antes do mais, tá? Quando tiver espaço, não vai fazer nada, você vai exibir a palavra inteira. Mas quando for necessário quebrar, você pode quebrar aqui, ó, nesse pedaço aqui da palavra. Agora, se eu for lá no navegador e atualizar isso aqui, ó, vocês podem perceber que ele continua aparentemente igual. Só que olha conforme eu for dividindo, ó. Olha lá. Quando não tinha jeito, ó, tá vendo? Quando a tela começou a ficar pequena, ó, ele quebrou, ó, ele deixou o JavaScript mais Python aqui em cima e quebrou o mais Java C Sharp, que foi justamente onde está o WBR. Tá vendo? Então, o WBR, assim quando a tela não tiver condição de manter essa palavra grande ali, ele vai fazer a quebra no lugar certo, entendeu? No lugar que você está esperando. Porque senão o navegador ele pode quebrar num lugar, por exemplo, aqui, ó, antes nesse mais, ou ele pode quebrar aqui antes do C Sharp, entendeu? Então aqui você pondo esse WBR, você fala para ele, se tiver que quebrar, que seja aqui. Né? Então você pode fazer isso, não que seja obrigatório. Você pode simplesmente não pôr e deixar o jogo virar aí para ver, entendeu? Mas se você quiser, você pode pôr aqui. Tudo bem? Essa tag WBR. Beleza?